Não é verdade? Mas a pergunta dele, do Michael, foi: o que você diria para um pai? Dicas, né? Dicas, Práticas. né? Um pai que não vê problema. Que não vê- Remova agora. O recado é esse, né? Ou se não, porque assim, não dá pra, pelo menos eu penso, Vitória, assim, que não dá para tirar totalmente a internet de uma criança, não, vamos lá, né? De uma adolescente, né, de uma criança com certa idade, porque entra na adultização, tem criança que não tem idade para ter um celular, para ter uma internet. Ela não tem capacidade neural para isso. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Tá na idade de ter um celular, porque assim, a criança, ela precisa começar a ter responsabilidades desde pequena, né? Guardar roupa, brinquedo e tal. Só que ela não consegue ter responsabilidade sobre um conteúdo de internet. Então, precisa supervisionar. Eu preciso estar atento o tempo todo que meu filho tá com o celular na mão ou tá ligado lá no videogame, na televisão. O que ele está assistindo? Com quem ele está conversando? Isso é responsabilidade dos pais. É uma extensão do mundo real, né? Tirar completamente, não deixa, não vai usar a internet. Eu acho que todo radicalismo é doentio. Não sou a favor. Mas eu acho que os pais precisam ter posicionamento e responsabilidade primeiro, que idade que meu filho vai poder ter um celular? Ele precisa ter essa consciência. Segundo, o que ele vai assistir? Terceiro, eu vou monitorar tudo. Absolutamente tudo. Isso é responsabilidade dos pais. E é importante dizer, aplicativos de monitoramento parental não funcionam. Não funcionam. Nenhum funciona 100%. Você precisa ter isso em mente. A forma com que essas pessoas trabalham é extremamente sorrateira e eles passam por cima de qualquer controle, qualquer algoritmo. Então, não confie nisso. Muitos pais descansam em controle parental, que eles colocam uma vez no aplicativo, né, no tablet, no celular daquela criança, e nunca mais, né, se preocupam com o que está sendo acessado ali. Toda semana, todas as semanas, eu converso com uma família que disse: eu coloquei o aplicativo e imaginei que ele nunca fosse ter acesso a isso, mas ele clicou num anúncio, que apareceu outro anúncio, e ele passou a ter. Então, primeira coisa é que tire da sua cabeça que o que vai, de novo, né? Outra terceirização. O que vai controlar o que seu filho acessa no celular será um aplicativo de controle parental, porque não conseguirá dar conta disso. E segundo, verificar tudo que uma criança ou um adolescente acessa no celular, você vai ter que passar metade do período do seu dia vasculhando o histórico, né? Porque demanda-se muito tempo verificar cada clique que foi dado naquele celular. Se você não tiver tempo hábil para isso, né? E se o seu filho não tiver realmente plena maturidade para fazer uma seleção, é melhor você pecar por excesso do que por falta. Não pague para ver, porque o que é visto não tem como ser desvisto, né? E principalmente no que diz acesso à pornografia, é uma porta que se abre na mente, no coração daquele adolescente, daquele jovem, que pode ser um fruto muito amargo para os pais colherem. Então é importante você também ser sincero consigo mesmo a respeito daquilo que você dá conta de verificar. O aplicativo não vai fazer por você. Você vai realmente acompanhar cada segundo que ele estiver com o celular na mão, você estará ao lado? Se não, é melhor você suportar o desconforto de ter um filho que não tem acesso à internet, que reclama disso de vez em quando, do que suportar o desconforto de ter um filho viciado, que teve acesso a conteúdo inapropriado, ou enfim, das inúmeras outras mazelas que são advindas disso. Então, os pais precisam dar menos desculpas, né? E uma coisa que é fato, quanto menos eles têm acesso, menos eles querem ter, tá? No começo vai ter uma abstinência, caso seu filho já esteja muito, né? Vamos dizer, com muito acesso a telas, com muitas horas, mas quanto mais você diminuir, quanto mais você cortar, acredite, não fará falta. O desenvolvimento dele não vai ser prejudicado em nada, ele não vai ficar fora do mundo, fora da bolha, muito pelo contrário. Não, na verdade, os nossos jovens hoje são muito mais disfuncionais no que diz respeito ao uso da internet de maneira efetiva para o mercado de trabalho do que em qualquer outra época. Ter acesso cedo ao celular não o tornará mais hábil para o mundo tecnológico ou para o mercado de trabalho. Ao contrário, o deixará menos hábil, mais lento no seu raciocínio, menos prático naquilo que ele precisa ser. Então, tudo isso são desculpas. Eu não quero que ele fique alienado do mundo. Mas hoje o mundo é tecnológico. Se eu não der um celular para ele, não vai ser. Não tem nada de bom que ele esteja aprendendo enquanto criança com o celular na mão, né? Não, mas eu ponho vídeo educativo, eu ponho ele para ouvir vídeo em inglês, né? São desculpas, né? Desculpas que os pais estão dando. Se você for estudar ciência e neurociência,
não tem absolutamente nenhum benefício, né? Não vale a pena o custo-benefício de você colocá-lo para aprender as cores em inglês na frente da tela. O que ele perdeu ficando com 1 hora de tela, com todo tipo de estímulo visual para uma criança que ainda não tem, né, o seu sistema neural totalmente formado, não vale a pena ele aprender de 1 a 5 em inglês, ou enfim, qualquer outra coisa que os pais coloquem aí como educativo, né? Essa é a verdade. Ela é dura, ela incomoda, né? O pai e a mãe que tá agora assistindo o podcast com o filho com o celular na mão, né? Tá, meu Deus, e agora? Mas essa é a verdade, é o que precisa ser. E é desconfortável. Sim. E vai demandar de você muito engajamento. Porque agora, para tirar, é um processo. E, inclusive, as crianças passam muitas vezes por abstinência. Igual qualquer outra. Nível de estresse é altíssimo, crises de choro, crises de raiva. Porque o cérebro está verdadeiramente condicionado e viciado àquela descarga de dopamina que os vídeos curtos, principalmente os shorts, né? Dão aí para as crianças. Mas é algo para ser feito com urgência, né? Não espere mais nenhum dia. E o nosso conselho, enquanto profissional, tem sido para tirar de uma vez, não ir diminuindo aos poucos, porque vai ser melhor para depois, né, ele acostumar novamente. E quanto menos se tem, menos se quer ter, tá? Seu filho não vai ficar 10 anos pedindo, por favor, me devolva aquele celular, né? Quando você passar, né, a incorporá-lo numa outra rotina, menos agitada do que aquela, né, apresentada no celular, com mais oportunidade de ócio, de tédio, né, de criatividade, de brincadeiras mais leves, com menos estímulos, mas ele vai estar habituado a isso, a concentração dele vai melhorar muito, ele vai te ouvir mais, né? Então, assim, vai mudar muito, vai melhorar muito, e é isso que a ciência aponta. O pessoal gosta de ciência, né? É sempre o que a ciência fala e tal, aí às vezes descarta. O que a ciência tá fala, falando, né, a respeito de uso do celular para as crianças é isso. Até 12 anos não tem absolutamente nenhum benefício. Sim. Nenhum. Nenhum que compense, né? Nada do que ela ganhar vai valer a pena pro tanto que ela tá perdendo fazendo uso de tela. E a gente tá falando tela no sentido de tablet, celular e tal. Você vai ver um filme em família, né? Assistir um programa. É lógico que isso faz parte da rotina familiar. Mas não é, né, aquele contato próximo do rosto com alternâncias muito rápidas, né? E as cores também que superestimulam o cérebro das crianças e tal. Isso realmente, até hoje, fale A, fale B, não tem como argumentar que existe benefício. Benefício só para os pais, né? Que ficam aí, pelo menos com 1 hora, 2 horas de silêncio. Mas para a criança não tem benefício nenhum. Tem a impressão que até conteúdo para TV, filmes, desenhos animados, é complicado, né? Experiência com a minha esposa, a gente sempre se preocupou em fazer uma curadoria com tudo que eles vão assistir. Ou a gente assiste antes, né? Tem que dedicar um tempo para isso. Exato. Eu assistindo desenho animado, nossa, poxa, eu tô fazendo curadoria do negócio. Ou assistir junto. Assistir junto é complicado, porque depois Na hora, viu, intervenção, né? é difícil, não vai desver. Né? Então, até uma plataforma conhecida que faz uma curadoria muito boa em vídeos, desenhos animados, filmes, alguma coisinha passa, né? Eu lembro que eu peguei com minha esposa, isso foi sutil, mas passou. Eles deixaram passar dentro da curadoria deles, né? Passou. Então, até nesse sentido, a gente fala, não, só deixa assistir tudo que a gente já viu, ou já viu junto de alguma maneira, né? Pra que não corra risco. Mesmo assim é complicado, porque os bichinhos com controle na mão, eles navegam e vai embora. Eles já nascem tecnológicos, é incrível. Essa geração já nasce tecnológica. Você vê criança de 1 ano fazendo assim com a mãozinha. Sim. Assim, eles já nascem tecnológicos. E tem um caso de um amigo que ele falava assim, nossa, o Michael, eu não entendo. Toda vez que eu pego meu celular, eu abro o Instagram, aparece conteúdo que não é pra mim. Eu não gosto disso daqui. Né? Aí eu falei, tá, mas quantas pessoas mais usam o seu celular? Porque tem a questão do algoritmo. Você começa a ver um tipo de conteúdo, o Instagram vai te entregar mais daquilo que você gosta. Exatamente. Então é só o like, é o tempo de permanência no vídeo. Exatamente. Né? Se você assistir até o final, mesmo que você não tenha curtido, ele vai te entregar de novo aquele tipo de conteúdo que te prendeu, né? Tem gente que não sabe. Por exemplo, essas câmeras que ficam em frente ao celular, não é exatamente pra você ficar tirando selfie. É para fazer um mapeamento dos seus olhos, o tempo que, para onde você olha na tela, então vai fazer um mapeamento de temperatura do ambiente que você está olhando para a tela, né? Aí ele falou, mas quantas pessoas mais usam? De vez em quando meus filhos pegam. Eu falei, poxa, então imagina só os seus filhos vendo esse tipo de conteúdo que está sendo entregue agora para você. Não é possível. Não, é possível. Então, você tem que ter cuidado. Retira esse celular da mão do seu filho, porque alguém está vendo. Se é os seus filhos, né? Então verifica se tem outra pessoa do seu lado.
Isso é perigosíssimo. Eu acho engraçado que não é só a ciência, a pessoa não precisa nem pesquisar artigos científicos para confirmar isso. A própria experiência empírica da vida a gente vê, né? Com certeza. É. Que você estava falando que não tem prejuízo as crianças estarem alheias às telas até certa idade, né? Porque não tem benefício, não compensa. A gente percebe que ao mesmo tempo que as pessoas falam, ah, não, mas os meus filhos vão ficar alheios a esse mundo tecnológico de hoje, ao mesmo tempo, muitas pessoas falam, nossa, a geração de agora é muito burra, não sabe nada, entra no mercado de trabalho, não consegue fazer nada, não tem concentração, meu amigo, isso aqui é o quê, né? Crescendo desse jeito, nesse ambiente, é óbvio, né? Então a gente consegue perceber isso com facilidade, é a nossa volta. Sim. Não precisa nem de ver pesquisa, nada, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas percebem isso, mas não ligam os pontos, né? É engraçado isso, né? E mais uma vez, terceirizando, né, a educação. É muito mais fácil, vai num restaurante, criança senta a bundinha na cadeira lá, aqui, ó, Botar o tablet aí, mexe aí, fica à vontade. Momento tão crucial quanto a alimentação. Não só pra comer, às vezes vai num restaurante que tem a área kids, a criança prefere ficar no celular do que ir brincar. Eu fico assim, de cara com isso. E as pessoas se incomodam se tem criança gritando, se tem criança correndo, se tem criança, né? E às vezes os pais, até pra não gerar aquele incômodo nas demais pessoas, dá o celular. Criança é isso. Isso aí é normal. É normal. Eu acho, foi bom você falar disso, que eu vou até falar pra quem tá ouvindo aqui, isso é um absurdo. Até se for na igreja, tá? Se você achar ruim que a criança tá chorando, tá fazendo barulho na igreja, você tá errado, tá bom? Tem que ter compreensão, a criança tá aprendendo, né? Aí o pai também tem que ter atenção, corrige o seu filho. Criança fazer birra é normal. Natural. Não é natural, não é normal um adulto fazer birra, né? Mas criança chorar, não aceitar não, é normal, né? E também não é natural o adulto ver um comportamento errado e não corrigir. Exatamente. Porque você tem que ir moldando a criança. Por isso que eu falo sempre muito do equilíbrio, né? Tudo tem que ser equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio. Tudo que é excesso é prejudicial. Então tem que ter equilíbrio. A correção tem que ser bem equilibrada, né? A palavra de Deus fala, né, que Deus corrige ao filho que ama. Então, quanto maior a correção, maior amor. Correção faz parte da educação dos filhos. Hoje os pais não querem corrigir, não sabem corrigir, ou são extremos ou não corrigem, né? E por isso que jogam responsabilidade. Mas a correção faz parte do processo, a criança precisa ser corrigida. Eu lembro de um atendimento que eu fiz com uma garota, uma mulher, não é uma garota, uma mulher, e ela estava muito brava com Deus, porque Deus falou não para ela. Dentro de uma situação, Deus falou não. E aí a gente trabalhando a situação, e aí eu identifiquei que era isso. Ela falou, porque o pai sempre foi muito bom, sempre fez tudo. O pai sempre foi o Deus dela, que fez tudo, que nunca falou não e tal. Quando Deus falou não, a casa caiu. Porque não saiu do jeito que ela queria. Porque o não, o equilíbrio, a correção faz parte da criação. E todo ser humano precisa disso. Né? É verdade. Tem mais alguns comentários aí interessantes. A Karine Cardoso falou assim, ó, pais que querem um momento de paz entregam o celular para as crianças. Não sabem o problema que estão arrumando. Deixa eu ver quem mais. Tavares, veja os absurdos que são os pancadões e o Estado não faz nada. Regulação das redes só serve ao controle do discurso político. Verdade. Matheus Viana, mais uma vez. Embora os diagnósticos existam, em relação aos transtornos, existe também a patologização de muitos comportamentos. Bem dito aí, Matheus, é verdade. Tavares, usar as leis existentes já ajudaria muito, da praça tomada pelo tráfico à escola que tolera o uso de drogas. Verdade.